Você está se sentindo angustiada, com cansaço que não tem explicação, estranha, sem vontade nenhuma de fazer as coisas? Parece que você perdeu o interesse por tudo, até por aquele projeto que um dia foi o teu maior sonho. Você senta nos lugares e pensa: o que eu tô fazendo aqui? Eu não me encaixo nisso aqui. Aí você se julga e fica se atacando, se chamando de preguiçosa enquanto tá carregando o mundo nas costas. Que ironia, né? A mulher mais cansada do planeta se achando preguiçosa. Hoje eu quero conversar com você sobre um lado desse cansaço que ninguém te explica. Mas antes eu já quero te pedir desculpa se você tá ouvindo um barulho super alto, é porque estão construindo um condomínio do lado do meu condomínio. Eu até botei o microfone aqui, ó, bem pertinho, mas eu não sei se vai ser o suficiente, porque eles estão naquela parte de trrr, sabe, aquele, não sei o nome daquilo, de quebrar o cimento, então talvez, bem, enfim, eu peço desculpas, mas não tem muito que eu possa fazer. Então, se você anda se sentindo cansada, exausta, perdida, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, porque hoje você vai entender o que pode estar acontecendo com a tua energia e como começar a sair desse buraco. Bem, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Bruna Casagrande, eu sou terapeuta integrativa e especialista em desenvolvimento feminino e expansão da consciência. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque eu me vejo muitas vezes nesse lugar. E eu preciso ficar me relembrando das coisas que eu vou te falar agora. Você sabia que o ser humano é o único animal que, quando ele se sente perdido, ele corre ainda mais rápido? Os bichos na floresta, quando eles se perdem, a primeira coisa que eles fazem é parar. Eles silenciam, eles apuram os ouvidos, sentem o vento, escutam a água. Eles não saem por aí correndo feito uns doidos. A gente se perde e faz o quê? Acelera. Enche a agenda, inventa mais um monte de tarefa, mais curso, mais lista, só para ter a sensação de que está indo para algum lugar. E olha só o paradoxo. Quanto mais a gente inventa coisa para ganhar tempo, tipo robô aspirador, meu corretivo está acabando. Robô aspirador, máquina de lavar louça, máquina que lava e seca, menos tempo a gente tem. Ou seja, nós criamos todas essas coisas para ganhar mais tempo e cada vez a gente tem menos tempo. A gente acaba correndo cada vez mais rápido, só que numa direção completamente errada. É como se fosse apertar o acelerador do carro com ele estando no ponto morto. Faz barulho, gasta gasolina e não sai do lugar. E aí, nessa correria toda louca, a gente acaba ficando doente de um jeito silencioso. Sabe qual é o nosso problema? A gente só leva o cansaço a sério quando ele é físico, quando o corpo trava, mas o desgaste emocional, mental, a gente ignora completamente. Você passa o dia inteiro estudando, rolando feed, fazendo curso, ouvindo áudio de 8 minutos na velocidade 2, ou seja, engolindo informação sem parar. E isso cria uma obesidade mental. É como se você comesse o dia todo e não digerisse aquilo que você está comendo. Se você não silencia, se você não para um pouco, como é que essa informação toda vai se organizar aí dentro de você? A sua mente, ela fica sem espaço até para respirar. Quanto mais, né, para criar, para sonhar ou para decidir alguma coisa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aqui para mim, se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito mesmo. E essas coisas que a gente está conversando aqui são coisas que eu vivo no meu dia a dia. Toda vez que eu absorvo muito conteúdo, que eu estudo muito, que eu leio muito, que eu faço muitos atendimentos, chega uma hora assim que parece que o meu sistema buga. Eu realmente preciso um dia, uns dias, um tempo de descanso, em off, sozinha assim no meu mundinho, deixando todas essas informações que eu absorvi, de todas essas fontes, assentarem dentro de mim. Eu preciso desse tempo para que essas ideias elas consigam se organizar, sabe? Para que as coisas elas comecem a fazer sentido de verdade. E nesses dias eu não quero mais assim, ó, absorver mais nenhum conteúdo, estudar mais nada, não, chega. Eu preciso realmente de um tempo aqui com tudo que eu já coloquei aqui dentro, sozinha para conseguir organizar tudo isso. Pensa assim num guarda-roupa, tá? Cheio de roupa, e aí você comprou mais um monte de roupa nova,
tá? Você vai precisar parar em algum momento e organizar, certo? Aquilo que você já tinha, ver o que você não quer mais, o que não te serve mais, para poder também abrir espaço e organizar as coisas novas que você acabou de comprar. Porque senão vai virar um bololô dentro do seu guarda-roupa, com um monte de roupa que você já tinha, com as roupas que você trouxe, se você só jogar tudo lá, você não vai conseguir achar nada. E assim, dessa forma, é a nossa mente, a mesma coisa. O problema é se dar esse tempo, né? Que a nossa mente precisa para organizar essas novas ideias, essas novas informações. Esse tempo que a gente precisa é um tempo que nos gera culpa. Parar para deixar tudo isso se organizar, isso fica uma vozinha lá dentro da sua cabeça dizendo assim: você devia estar produzindo, você devia estar fazendo determinada. Ó, fulano, essa hora tá fazendo. Aí você entra nas redes sociais, tá lá, um monte de postagem, com um monte de gente fazendo um monte de coisa. E aí, ou seja, você não consegue nem descansar de verdade, certo? Nem produzir porque você está exausta, mas também não consegue descansar porque você não para de se culpar. E aí você fica exausta de todos os lados, drenada mesmo em todos os níveis. Então, meu amor, antes de você se achar preguiçosa, se pergunta: será que eu não estou passando por uma mudança? Será que tudo isso que eu andei fazendo, estudando, adquirindo nesses últimos tempos, será que isso não está me moldando, me transformando, transformando o meu nível de consciência? Será que eu não estou mudando de fase? E pensa o seguinte: quanto mais grande a mudança, mais ela vai cansar. Toda transformação, ela pede energia. É por isso que muitas vezes bate aquele sono, sabe, pesado, aquela moleza, aquela vontade de não falar com ninguém. O seu corpo, ele tá pedindo para ficar quietinho, porque algo está sendo gestado dentro de você. Do mesmo jeito que uma mulher grávida sente muito sono no início da gestação, sem ter feito esforço nenhum, não é fraqueza, é construção. Os sonhos antigos, eles perdem a graça, alguns títulos, eles perdem o valor, algumas amizades se afastam e tá tudo bem. Às vezes é meio doloroso, às vezes é meio solitário, mas tudo isso faz parte para você virar uma versão mais verdadeira de você. Olha como a natureza, ela é perfeita. Não existe nenhuma árvore que dê fruto o ano inteiro, ou em toda a estação. A lua não fica cheia o mês todo, ela também mingua, também some um pouco. E ninguém acha que a lua é preguiçosa. A terra tem inverno, todo lugar, todas as coisas minhas têm pelo de gato. Ai, meu Deus. O mar tem maré que enche, tem maré que vaza, mas ninguém fala: nossa, que maré preguiçosa. Ou, olha que preguiçosa aquela árvore. Que malandra que ela é, que não tá dando fruto agora no inverno. A gente respeita o ritmo da natureza sem questionar. Mas quando se trata da gente mesmo, nossa, meu Deus, aí o descanso, ele precisa ser justificado. Pensa o seguinte: você também é feita de fases. Tem a época de florir, ou seja, a época de produzir muito, de criar muito. Aí tem a época do recolhimento, né? Que a gente quer ficar mais quietinha, mais isolada, não quer ver ninguém, não quer que ninguém nos veja. E todas essas fases, elas são necessárias. Todas elas fazem parte de você. Até na história da criação, né? Tá na Bíblia. Depois de fazer o mundo inteiro, o 7º dia foi de descanso. Não porque tenha faltado o que fazer, mas para deixar o recado de que descansar também faz parte do trabalho. Descansar não é o contrário do trabalho, entende? Tudo faz parte. Então, se dê essa permissão de descansar. Lembra, você não é uma máquina. Você é uma mulher viva, cheia de ciclos. E respeitar isso é inteligência e não fraqueza. E mais um ponto importante que eu quero falar com vocês é que a gente vive numa sociedade que foi construída em um ritmo que não é o nosso. A nossa sociedade, ela foi construída através do ciclo masculino, que é um ciclo que se renova a cada 24 horas. O homem, ele acorda, ele produz, descansa e dorme. E aí no dia seguinte, ele está completamente recarregado. O ciclo feminino,
ele é completamente diferente. É um ciclo muito mais próximo da lua, sabe? É um ciclo mensal com fases que mudam a sua energia, a sua criatividade, o seu humor, a sua necessidade de ficar recolhida. E isso tudo se dá ao longo de 28 dias. Mas a gente não é ensinada sobre isso. A gente foi jogada num sistema de produtividade criado por homens para o ritmo masculino. E aí a gente fica igual umas loucas, igual umas baratas tontas, tentando encaixar o nosso corpo, a nossa mente nesse molde que não foi feito pra gente. E é daí que vem boa parte da exaustão. Isso não é fraqueza, é incompatibilidade de ritmos. Você não precisa produzir igual todo dia. Você não foi feita para isso. Tem uma ferramenta que eu quero dividir com vocês. Ela é bem simples, mas ela é bem poderosa para começar a se entender e também a se respeitar, que é o calendário lunar. Você já ouviu falar? O calendário lunar, ele é basicamente um registro onde você anota todo dia como está a sua energia, o seu humor, a sua disposição, e isso relacionando com a fase da lua. Também gosto de anotar como está a minha autoestima, como eu estou me achando, né? Naquele dia, estou me achando muito linda, não. Hoje eu estou precisando de um pouco mais de amor, que está meio difícil. Aí, o que acontece? Depois que você tiver já anotado por um tempo no calendário lunar, você começa a perceber os teus padrões. Qual fase que você está mais criativa, qual fase que você está mais produtiva, qual fase que você está precisando de mais silêncio, qual fase você tem mais força para tomar decisões. E aí, depois que você vai aprendendo tudo isso, você vai aprendendo a usar isso a seu favor. E aí, só para você entender de forma assim, ó, mais ou menos, bem resumida, tá? Mas só para fazer uma comparação. A lua nova, ela é considerada o tempo da intenção, de plantar, de começar as coisas novas, né? De começar algo, de começar um projeto. A lua crescente, ela já é uma energia de, né, o nome já diz, crescente, então é uma energia de expansão. É ótima para agir, para avançar. A lua cheia, ela é o pico de brilhar, de colher também. E a lua minguante, daí ela já é mais para você soltar, revisar as coisas, é o tempo realmente ali do recolhimento. E aí, quando você começa, né, como eu estava falando, a alinhar a sua vida com esse ciclo, você para de ficar lutando contra você mesma e começa a trabalhar com a tua própria natureza, usando todas essas fases a teu favor. Olha, se você gostou, né, se vocês gostaram disso que eu falei, se ficaram interessadas, deixem aí nos comentários se quiserem que eu fale mais, pedindo para eu fazer mais vídeos sobre esse assunto, sobre o calendário lunar. Se tiver bastante interesse, eu gravo um vídeo para vocês falando só sobre isso, só explicando como usar, dando maiores detalhes, né, do calendário lunar. E também disponibilizo para vocês baixarem um modelo de calendário lunar, tá bom? E se você já usa, se você já utiliza essa ferramenta na sua vida, deixa aqui nos comentários, conta pra gente como tem sido a tua experiência, quanto tempo tu usa, se tu tens alguma dica. Difícil fazer sobrancelha com a luz assim para gravar vídeo, fica muito escuro, parece. Que Deus me ajude. Deus me ajude que dê certo. Um outro ponto que eu quero falar com vocês, que é um ponto assim muito importante, porque ele sabota muita gente, que é a resistência na hora de mudar, na hora da mudança. Sabe aquela sensação de que justamente quando você tem alguma coisa grande para fazer, algo que você sabe, né, que tem tudo para mudar a sua vida, aí é exatamente quando você mais procrastina, mais trava, mais fica se convencendo de que não está pronta, de que não sabe o suficiente, que precisa, né, comprar mais um curso, fazer mais um curso, ler mais um livro. Isso não é falta de disciplina. É simplesmente o teu cérebro fazendo o trabalho dele. O cérebro, ele ama o que é conhecido. De ficar, sabe, no mesmo lugar, fazer sempre do mesmo jeito, porque isso é seguro para ele, mesmo que esse lugar seja ruim para você. Quando você ameaça, né, crescer,
prosperar, dar um salto, o seu cérebro ele entra em pânico e começa a criar obstáculo interno de tudo que é forma. E a resistência, ela grita mais alto justamente quando você está próximo de fazer alguma coisa que vai mudar muita coisa na tua vida. Pode observar, sempre que algo grande está por vir, a procrastinação aparece. A insegurança grita, o cansaço aumenta. É o cérebro tentando se manter exatamente aonde ele está. Reconhecer isso, tá? Isso que eu tô falando para você, já tira metade da resistência. E por fim, tem uma coisa que eu quero falar com vocês, que é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, com a minha experiência, né, ao longo dos anos, com os atendimentos e da minha conexão com a espiritualidade, que é o seguinte: todas as vezes em que eu percebo que a minha semana ela tá mais tranquila, que eu percebo que desculpa, eu tô com menos atendimento, que as coisas que eu realmente assim tô com tempo para descansar de verdade, ao invés de eu ficar super estressada, preocupada, pensando em milhares de formas de como preencher, lotar a agenda, pelo contrário, eu agradeço. Eu penso assim, nossa, o que está acontecendo na minha vida agora que eu preciso olhar? Porque já que deu alguma coisa, eu preciso ver, alguma coisa eu preciso mudar, alguma coisa eu preciso resolver, que eu não estava vendo antes por estar na correria, então eu aproveito isso. E também acontece muito de esses dias mais tranquilos antecederem dias de muita produção, dias de que eu vou precisar fazer muitos atendimentos um atrás do outro. Então eu também entendo que o universo está sempre me cuidando e me amparando o tempo inteiro. Todas as vezes que eu tenho que fazer alguma grande mudança no meu trabalho, na estrutura, alguma coisa, tomar alguma grande decisão, eu me começo a pensar sobre isso, na hora dá uma travada na minha agenda. Eu já sei que daqui a pouco que eu resolver tudo isso, que eu entender, pronto, volta a fluir. Mas nesse momento eu preciso parar e olhar para isso. Então, você que trabalha com vendas, é fundamental você começar a adotar esse hábito, de verdade, assim. Começa a ressignificar todas as vezes em que você percebeu que você está tendo dias mais tranquilos e tudo isso, cuide de você. Olhe para você, se permita descansar. Veja o que você pode fazer de diferente que antes, pela correria do dia a dia, você não estava se permitindo, você não podia, você não tinha tempo. Então, use isso a seu favor. Transmute essa energia. Ao invés de você ficar com essa energia de que com raiva, preocupado, estressado, brigando, não. Agradeça. Use ela a seu favor mesmo. E quando eu, né, me vejo assim, forçada a descansar, né? Que o universo já deu todos os sinais ali, que eu tô precisando parar, que eu tô precisando descansar, e que eu não obedeço, que eu não paro, porque eu tô me cobrando, porque eu preciso entregar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e daí eu vou empurrando esse meu descanso com a barriga, o meu corpo, ele cobra. A minha imunidade cai, eu fico gripada, eu fico com urticária, eu começo a ficar muito estressada, muito irritada, as coisas começam a dar errado. E tudo isso por quê? Porque eu não respeitei o tempo do meu corpo que ele estava me pedindo para se reabastecer. E aí, né? Isso que meu corpo estava pedindo um dia de descanso, vira às vezes uma semana na cama, porque daí eu fiquei doente. Então, ao invés de você ficar lutando contra essa necessidade de recolhimento, gastando ainda mais energia nessa resistência que é inútil e preenchendo de culpa, né? De autocomparação, enfim, só de coisa ruim, um tempo que era para ser sagrado, um tempo que era para ser seu de descanso. Lembra de uma coisa, a culpa, ela faz a nossa vibração cair. Então é muito importante que você aprenda a reconhecer esses momentos, porque eles são tão importantes quanto aqueles que você está com a mão na massa. E respeitar o seu ciclo não é fútil. Não é mimimi, é uma questão básica, fundamental de saúde física, mental, emocional e espiritual. Bem, se você sente que hoje esse é seu maior desafio, né, conseguir lidar com essa culpa absurda, se você não consegue silenciar esse barulho e acolher as suas próprias fases
sem se punir, eu tenho uma indicação para você conseguir fazer as pazes com você mesmo. Eu escrevi um e-book, Como Aprender a Se Amar. Como se ele fosse um manual prático, tá? Porque tem o conteúdo, tem todos os exercícios também no final de cada capítulo, para você começar a limpar, né? Aprender a limpar essa cobrança tóxica, entender como a sua energia funciona e construir um amor próprio que não dependa do quanto você produz. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se você sentir que precisa de um olhar mais de perto, que realmente tem muitas questões que você precisa estar olhando, eu também faço atendimentos individuais. E coloca uma coisa na tua cabeça, desde já, para você atravessar essa fase, você vai ter que começar desde já a baixar o volume do mundo ao teu redor. Desligar um pouco o celular, começar a ficar mais com você. No começo vai incomodar sim, vai parecer solidão, pode talvez até dar um desespero, porque a gente não está acostumada a lidar com o próprio silêncio. Mas se você aguentar, essa solidão ela vai virar outra coisa. Ela vira solitude, que é quando finalmente você começa a gostar da sua própria companhia, sem precisar ficar fazendo barulho para preencher. E não tem nada no mundo mais livre do que isso. E tem uma coisa muito linda, que é sobre o silenciar de verdade. Quando a gente ora, nós estamos falando. Quando a gente silencia, é quando a gente escuta. Muita resposta que você está procurando desesperadamente lá fora, no conselho dos outros, no próximo curso, no próximo vídeo, no próximo livro, já está aí dentro de você. Só que você nunca parou tempo suficiente para ouvir. Então, não fica se cobrando além do que a natureza dá conta. Vive o seu inverno sem culpa. Deixa cair as folhas. A árvore que perde a folha, ela não está morrendo. Ela está se preparando para florescer mais forte. Se esse vídeo tirou um peso das tuas costas, escreve aqui nos comentários para mim. Eu me permito descansar. Se você sentiu paz, se você se sentiu acolhida aqui nesse vídeo, nessa conversa, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, indique para uma amiga que também está precisando ouvir isso hoje. Fica com Deus, respeita o seu ciclo e até o próximo vídeo.